Os sofistas. É difícil conhecer o pensamento dos sofistas, porque restaram apenas fragmentos de seus textos e principalmente o relato de seus adversários, como Platão, Xenofontes e Aristóteles. Assim, não temos como saber se estes foram justos com aqueles. Historiadores mais recentes consideram os sofistas verdadeiros representantes do espírito democrático, isto é, da pluralidade conflituosa de opiniões e interesses, enquanto seus adversários defenderiam uma política aristocrática, na qual somente algumas opiniões e interesses teriam direito de fato perante a sociedade. Mas vamos ver como é que funciona, como é que era naquela época. Antes da instituição da democracia, as cidades eram dominadas pelas famílias aristocráticas, senhoras de terra e do poder militar. Essas famílias criaram um padrão de educação pelo qual o homem ideal, ou perfeito, era o guerreiro belo e bom. Belo, seu corpo era formado pela ginástica, pela dança e pelos jogos de guerra, imitando os heróis da Guerra de Troia, sobretudo Aquiles, Heitor, Ajax e Ulisses. Bom, seu espírito era formado escutando poetas como Homero, Píndaro e Hesíodo, aprendendo com eles as virtudes admiradas pelos deuses e praticadas pelos heróis. A principal delas era a coragem diante da morte na guerra. A virtude era a arete, própria dos melhores, ou em grego, própria dos aristai. Arete é uma palavra grega que significa excelência e superioridade. Como a economia agrária foi sendo suplantada pelo artesanato e pelo comércio, surgiu nas cidades, particularmente em Atenas, uma classe social urbana rica que desejava exercer o poder político, até então privilégio da classe aristocrática. É para responder aos anseios dessa nova classe social que a democracia será instituída. Com ela, o poder vai sendo retirado dos aristocratas e vai sendo passado aos cidadãos. Dessa maneira, o antigo ideal educativo ou pedagógico também foi sendo substituído por outro. O ideal da educação do século de Péricles já não é a formação do jovem guerreiro belo e bom, e sim a formação do bom cidadão. Ora, qual é o momento, então, em que o cidadão mais aparece e mais exerce a sua cidadania? Quando opina, quando discute, delibera, vota nas assembleias. Assim, a nova educação estabelece como padrão ideal a formação do bom orador, isto é, aquele que sabe falar em público e persuadir os outros na política. Para dar aos jovens essa educação, substituindo a educação antiga dos poetas, surgiram na Grécia os sofistas, os primeiros filósofos do período socrático. Os sofistas mais importantes foram Protágoras de Abderas e Górgias de Leontine, além de Isócrates de Atenas. Que diziam e faziam os sofistas? Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida na polis. Apresentavam-se como mestres da oratória ou da retórica, afirmando ser possível ensinar aos jovens essa arte para que fossem bons cidadãos. E que arte era essa? A arte da persuasão. Os sofistas ensinavam técnicas de persuasão aos jovens que aprendiam a defender a posição ou a opinião. Depois, a posição ou a opinião contrária. Não há. De modo que numa assembleia pudessem ter fortes argumentos a favor ou contra uma opinião e ganhassem a discussão em qualquer situação. Sócrates rebelou-se contra os sofistas, dizendo que eles não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria, nem respeito pela verdade, defendendo qualquer ideia se isso lhes fosse vantajoso. Corrompiam o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valerem tanto quanto a verdade. Como homem de seu tempo, Sócrates concordava com os sofistas em 2 pontos. Por um lado, a educação antiga do guerreiro belo e bom já não atendia às exigências da sociedade grega. E, por outro lado, os filósofos cosmologistas defendiam ideias tão contrárias entre si que também não eram fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Discordando dos antigos poetas e dos antigos filósofos e dos sofistas, o que propunha então Sócrates? Propunha que, antes de querer conhecer a natureza ou persuadir os outros, cada um deveria conhecer-se a si mesmo.
Conhece-te a si mesmo. É isso.